Por conta disso, agora nós vamos também ouvir o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado. Já está aqui conosco nos estúdios o doutor Gilberti Antônio de Souza. Ele que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, doutor, obrigado pela gentileza de atender o convite, vir aqui falar conosco sobre esse tema, que a gente, é claro que a gente aqui não vai generalizar, nem devemos, nem podemos. A gente sabe que a gente pelo menos ouviu, vê que o problema é real. A gente gostaria de saber do senhor, é um problema realmente que existe? É uma realidade? Inicialmente, nós agradecemos a possibilidade de comparecermos e podermos discutir esse assunto que realmente é um assunto importante e candente e pungente. Na história do relacionamento humano, sempre se teve situações que foram consideradas adequadas, gentis, né, organizadas, e nós sempre tivemos, em qualquer campo, condutas consideradas inadequadas, às vezes truculentas, às vezes agressivas. Não poderia deixar de ser diferente dentre os médicos. E, logicamente, que quando se trata em relação ao nascimento, também ocorre. O que nós cremos, o que nós acreditamos firmemente, é que isso não é geral. Todas as vezes que isto acontece e é denunciado, imediatamente o Conselho Regional de Medicina abre uma sindicância, pede esclarecimentos às pessoas envolvidas, médicos, que o Conselho Regional de Medicina diz respeito aos médicos, pede esclarecimentos às pessoas que fizeram a denúncia, seus familiares e quem ouviu, e frente a isso abre-se uma sindicância. E na sindicância, aí nós verificamos se há indícios de infração ética ou não. Quando há indício de infração ética, essa sindicância passa para um processo ético profissional, que é igualzinho a um processo policial. Então, todas as pessoas são envolvidas, os depoimentos são tomados, se tem provas, e aí isso vai para julgamento. Se a pessoa for absolvida, se a pessoa for condenada, pode ter 5 tipos de penas. A primeira pena seria uma advertência, né, que não chega ao público. A segunda seria uma repreensão escrita, mas que também não chega ao público. A terceira pena seria advertência pública, publicada nos jornais. A quarta pena seria suspensão de suas atividades, que essa suspensão das atividades pode ser até por 30 dias. E a última pena seria a cassação, que seria indicada, mas a cassação ela deve ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina. É importante nós notarmos que todas as denúncias que chegam no Conselho, sem exceção, são avaliadas. Habitualmente as pessoas acham que não, porque só a partir do terceiro tipo de pena é que chega ao público. Mas as pessoas que denunciaram, se o profissional foi condenado, seja a letra A ou letra B, que é advertência e repressão, quem denunciou recebe a notícia. Todas as etapas do processo, todas as etapas da sindicância, os denunciantes são comunicados. Como é que é o índice de denúncias no Conselho aqui no Mato Grosso do Sul, doutor? Não é muito. Não é muito. O grande problema é que quando se tem algum tipo de acontecimento desse, é como se nós estamos num estado pecuarista, é como se nós tivéssemos 100 animais brancos e tem um preto. Então você deixa de ver toda a brancura e presta atenção no preto. E aí passa a ser julgado em função disso. Proporcionalmente, eu não tenho os números aqui, mas o índice de denúncia é pequeno. Até porque o próprio Código de Ética Médica
diz que é ilícito ético você tratar mal o paciente. O que geraria esse tipo de... porque a gente sabe, somos seres humanos, todo mundo está sujeito, qualquer profissional, em qualquer área. O estresse, a personalidade do profissional, a rotina do dia a dia, o cansaço, que acaba, por um momento ou outro, um tratamento fora daquilo que se tem como habitual e correto. O que é que o conselho vê? O que pode ocasionar esse tratamento? Tudo isso. E dependendo da pessoa, cada um dos aspectos específicos, né? Mas o que chama muito a atenção, é que o ato médico, ele é um ato realizado entre o médico e o seu, no caso aqui, a sua paciente. Isso. Aí tudo dependerá do tipo de relação que é estabelecido. Se essa relação é de cordialidade, de respeito, principalmente por parte do profissional, aí o procedimento tem todas as condições de correr bem. Mas se alguma coisa empanar, alguma coisa emperrar na relação médico-paciente, que é o aspecto principal, aí tem um velho ditado que diz que o que começa mal, caminha mal e pode terminar mal. Então pode ocorrer problemas sérios no momento do parto, se houver um estresse muito grande por conta dessa possível violência obstétrica? Eu começaria questionando o próprio termo violência, né? Que violência é um termo muito subjetivo. Qual o termo que a gente poderia usar, doutor? Pode-se usar muito mesmo a violência, mas aí precisaria se ter o cuidado de verificar. Uhum. Um exemplo, só adiantando, o deputado Lídio Lopes, ele apresentou um projeto de lei contra a violência obstétrica, né? E está em discussão. E aí esse projeto foi para o Conselho Regional de Medicina para ser analisado. Nós analisamos, mandamos de volta com algumas recomendações, algumas sugestões, e aí dizendo que, então, Mato Grosso do Sul já está caminhando nesse sentido. Mas eu estava brincando ali. Se eu vou num baile funk na periferia, se eu vou no baile funk das grandes cidades, como é que as meninas gostam de serem chamadas? No baile. Cachorrinha, cadelinha, eguinha, etc. Mas isso não dá direito ao obstetra de usar essa designação. Com certeza não. Não dá o direito. Mas eu estou dizendo da relatividade, porque no projeto de lei diz que a violência ela pode ser não só física, como verbal, psicológica, etc. E que, em algumas ocasiões, o obstetra, madame. Nem todas as mulheres gostam de ser chamadas de madame, até porque madame tem um significado público. Antigamente, madame era a cafetina, era a pessoa que gerenciava o bordel. Madame. Em compensação, outras pessoas aí gostariam de serem chamadas assim. Como é que isso pode ser resolvido, ou melhor, minimizado? Porque nunca acabará. De acordo com a relação médico-paciente. Não custaria nada para o profissional chegar. Como é que é seu nome? Maria Isabel. Como é que a senhora gosta de ser chamada? Tem algum apelido que a senhora gosta de ser chamada? Um ato simples, né? Um ato simples. O Conselho também tem se preocupado com a questão da humanização do parto. Como é que vocês têm tratado essa questão? Na verdade, nós estamos preocupados com a humanização de uma forma geral. Um dos itens específicos de todas as pautas do Conselho Regional é a questão da humanização no trato com o paciente. Seja o paciente de que tipo que for, de qual doença for. E, logicamente, que tem uma visão especial para a obstetrícia. Porque é justamente na obstetrícia é que podem ocorrer os deslizes ou as situações que mais afetam, seja a própria paciente, seja os seus familiares ou seja os seus profissionais. Então, tem uma série de situações. Nós acreditamos, por exemplo, que se esse projeto do deputado Lídio passar, uma das preocupações é a informação. Então, a criação de uma cartilha que se informe sobre os seus direitos e sobre as características. Porque tem situações de conflito constante. De um lado, nós temos uma paciente
muitas vezes jovem, muitas vezes marinheira de primeira viagem, e que tem toda uma expectativa em relação ao parto. E que vem com medo, Se nós pensarmos, aí nós verificamos alguém da nossa família e fala, eu estou grávida. Imediatamente, uma série de pessoas chega e fala assim, toma cuidado porque pode acontecer isso. Aconteceu isso de ruim. Aí pode nascer sem perna, pode nascer sem cabeça, pode nascer igual a mula, sem cabeça, etc. Então a pessoa vai sendo criada naquele... São raras pessoas que chegam e falam, mas tudo bem, é um processo natural, etc. Então a pessoa chega já no parto fragilizada. Se ela fez o pré-natal, e se o pré-natal foi adequado, ela foi preparada para isso. Foram feitos os exames, foram feitas as orientações, foram tiradas dúvidas, mas não se tira o medo. Não se tira o medo continua. E se chega lá, o estabelecimento é estabelecimento inadequado, que já atende mal, desde a entrada. Que se chega... Complica mais ainda. Aí complica mais. E aí se chega num profissional. O profissional está cansado por conta das suas 30 horas de plantão, seus 12 partos. E se alguém chega nessa hora e dá um palpite inadequado... É o start para o problema, né? Exato. Doutor, a gente sabe que o Conselho, toda instituição que congrega determinadas categorias tem as suas missões, tem as suas funções. Hoje a gente fala especificamente da questão do parto, né? E como fazer, caso um dos ouvintes da CBN diz, eu precisava entrar em contato. Como é que se mantém em contato com o Conselho, doutor? Quais os caminhos? Exato. O Conselho, ele recebe todas as denúncias, mas com uma característica. A denúncia tem que ser por escrito e assinada. Assim que chega a denúncia, imediatamente a corregedoria já começa a fazer a coleta das informações. De posse dessas informações, pede esclarecimento para o profissional envolvido. E pede também novas informações sobre as pessoas que estão denunciando. Juntando isso tudo, a corregedoria já nomeia um conselheiro para ser o sindicante. E esse sindicante tem um prazo de 30 a 60 dias para analisar tudo aquilo. E dar os resultados. E pedir novos documentos se for preciso e dar o resultado. Aqui em Campo Grande, onde ou tem algum telefone específico para que a gente possa passar para... Pode ser que alguém diz, poxa, eu tive um caso, tenho provas e quero fazer, não fiz, quero conversar, ou quero pelo menos levar ao conhecimento do Conselho, para que o Conselho também possa, nos seus arquivos ali, poder estar olhando melhor para evitar que problemas futuros possam surgir. Isso é importante também. Se você tem algum fato, alguma notícia, você leva para o Conselho, mesmo que não seja você que tenha sido atingido, é recebido. E o Conselho Regional de Medicina fica na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 305, Jardim Veraneio. Tá. O ponto de referência ou é o Palácio Tiradentes, da Polícia Militar no Parque dos Poderes, ou a ABB. Tá. E o telefone é 3320-7700, horário comercial, de segunda a sexta-feira. Nós conversamos com o doutor Gilbertiano Antônio de Souza, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Doutor, a CBN está aberta sempre ao Conselho. Muito obrigado pela sua visita. Nós é que agradecemos e ficamos à disposição todas as vezes que se tiver assuntos conflitivos e que nós possamos não só esclarecer, como também dar informações. O Conselho Regional ele é uma autarquia cuja finalidade não é a defesa do médico. A sua missão principal é defender a população contra a má praxis médica. Então, é uma autarquia de proteção à população. Conte sempre com a CBN. Muito obrigado.